Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Começa aqui e agora o capítulo final dessa história espetacular. Getúlio. A história intitulada Amor e Revolta. Getúlio, que recebeu esse nome como homenagem a Getúlio Vargas, o pai dos pobres, como ele próprio viveu repetindo aqui nessa narrativa. Mas esse capítulo que encerra essa história é simplesmente maravilhoso. Fica comigo, porque vale muito, muito, muito a pena. Foi quando o Jovanildo, aquele que deu a grande oportunidade, o que deu a geladeira Frigidaire como presente, foi padrinho, né, de casamento. O Jovanildo, o Jova. Na verdade, o Jova foi o que pagou a viagem de núpcias para Santos. Quem deu a Frigidaire foi o Nunes, seu Nunes, o dono do bazar. Mas o Jova, o amigo de quem ele foi sócio, o Getúlio. Foi quando o Jova reconheceu o velho amigo e, a partir daquele dia, conseguiu com que ele dormisse, parasse de dormir pelas praças e pelas ruas, e o colocou nos fundos de uma padaria. Era um quarto úmido, escuro, até com insetos, com bichos. Mas era com certeza mais seguro que os bancos da praça. Ali passou a viver Getúlio, até que naquele feriado de 7 de setembro, ele parou para ver os militares hasteando o pavilhão nacional, a banda militar a executar o hino nacional. Ele estava, como sempre, maltrapilho e cheirando a álcool. Mas por obra do destino, havia feito a barba naquele dia. Até que aquele militar o reconheceu. Era o Coronel Eugênio. O Coronel Eugênio, aquele que o ajudou no presídio de Tirapina. O militar o reconheceu, se aproximou. Não acredito. Não acredito. É você, Getúlio. Getúlio, pai dos pobres. Puxa, rapaz. Você, Getúlio. Ainda bem que era cedo. Getúlio só tinha tomado uma pinga. Abriu um sorriso e também reconheceu o velho amigo. Naquele momento, o coronel não descolou mais de Getúlio e pediu que ele o aguardasse, que não saísse da sua presença. Getúlio quase que escapou, foi embora, fugiu. Mas sabia que o velho militar só lhe fizera o bem e não seria agora que faria o mal. Ficou. O coronel era o diretor da clínica de recuperação de alcoólatras e outros vícios e trouxe o Getúlio para cá. Foi aqui que eu, Elizabeth, cruzei com o Getúlio. O Getúlio, quando chegou aqui, ele achava que seria para um passeio na chácara do coronel.
Mas quando ele entrou na clínica, ele se viu sem força para ir embora. Aqui muita gente passou a cuidar dele, mas especialmente a minha pessoa. Foi aqui, no convívio da clínica, que nós, eu e Getúlio, fomos nos afinando. No início, Getúlio era muito arredio. Ele parecia querer viver calado, se trancava para o mundo e para as pessoas. Mas eu resolvi investir naquela amizade. Eu gostei dele. Sabe quando você se simpatiza com uma pessoa de cara? Eu gostei dele. Aquele homem alto, com traços bonitos, me passava alguma coisa positiva. E foi por isso que eu fui me interessando por ele. E foi assim que, aos poucos, ele foi se abrindo comigo. Importante posicionar vocês com relação ao tempo. Tínhamos chegado ao ano de 1995. Getúlio aparentava ter mais do que os seus 60 anos. Ele tinha 60, mas aparentava mais. O alcoolismo havia judiado bastante dele, mas o tratamento da clínica era de choque. Ali o regime era duríssimo. Ele até brincava. Aqui é pior do que a prisão de Tirapina na época da ditadura. Vocês são mais rígidos que a turma da prisão. Eu ria. Mas esse era o sistema. Nada. Não havia possibilidade de nenhuma gota de álcool. Nada. Absolutamente nada. Então ele passou por momentos delicados. Como todos os internos, o pior era enfrentar o período de abstinência. Esse período de abstinência era violento. Nesse momento, ele teve que se submeter a medicamentos fortes, inclusive ministrados pelo nosso psiquiatra. Foi um período em que ele experimentou até a prostração, momento em que ficou isolado em seu quarto, prostrado. Tudo devido à abstinência. Ansioso, nervoso. Foi um momento difícil. Mas tudo na vida passa. Vencida essa etapa, Getúlio saiu do seu casulo e se envolveu demais com os trabalhos dedicados à horta. Ele amava fazer canteiros, replantar as mudas de cebolinha, os pezinhos de alface. Ele se orgulhava dos pés de quiabo e jiló. Era ali, e pela manhã, que eu o pegava para conversar. As conversas entre mim e ele, Getúlio, eram longas. Só iriam terminar depois que nós nos sentávamos à sombra do abacateiro, e foi sob aquela frondosa árvore que eu tomei conhecimento de toda a história do Getúlio, inclusive a sua parte mais importante. Porque a parte mais importante dessa história começa aqui e agora. Getúlio, ele tinha conseguido poucas coisas até ali em verdade. De bens materiais, praticamente zero. Mas ele tinha consigo uma grande história, assim como trazia consigo um grande arrependimento e dor. O seu grande arrependimento e dor era especialmente aquele. Ele não realizou o sepultamento da sua amada Renata. Ele não se perdoava por isso. Sequer ele havia visto o seu corpo sem vida. Ele não teve coragem. Mas agora ele tanto se arrependia. Ele havia deixado um cheque em branco com a Margot. Lembram? A enfermeira do Hospital Maternidade, com quem ele fizera amizade? Era para ela, Margot, cuidar de tudo. A conclusão a que ele chegara é de que Margot havia feito o necessário,
Tanto que o dinheiro que ele tinha na conta do Banco do Brasil havia todo sido gasto e não era pouquinho, não. E o nenê? E o bebê? Era outro grande sentimento de culpa que ele trazia consigo. Não soube nada do bebê. Na verdade, não se interessara por ele. Apenas tinha ouvido do médico que não foi possível salvá-lo. Mas só isso. Quer dizer, tudo isso. Sequer soube se era menino ou menina. Ele não sabia. Ele também não teve coragem de ver o corpinho, ou do filho ou da filha. E isso o maltratava tanto. Como viver agora lúcido, como ele estava, porque ele estava lúcido. Como viver agora lúcido como ele estava e com todos esses sentimentos de culpa? Todos esses fantasmas a persegui-lo. Era difícil para Getúlio. Não, ele não se perdoava. E eu passei a ter uma certeza de que, despedaçado como vivia, bastava um dia sair do controle rígido da clínica e ele ia voltar com tudo pro álcool. E isso ia ser o seu fim. Afinal, a saúde do Getúlio já estava muito debilitada. Já estava bastante abalada. Eu não queria o fim para ele. Eu não queria isso para o Getúlio. Nosso conhecimento naquela clínica não poderia ter sido obra do acaso. Eu o tinha em alta estima. Parecia que o conhecia desde sempre. Parecia que ele fazia parte da minha família. Eu tinha informações. Eu iria tentar ao menos alguma resposta. Então o que eu fiz? Aproveitei que eu era conhecida entre as enfermeiras, uma vez que eu era uma delas. Eu iria tentar encontrar a Margarete. Margarete é a Margot, que naquele hospital maternidade havia trabalhado naquele ano de 1972. Para 1995, que era o ano em que estávamos, 23 anos passados. Mas eu tinha fé e muita esperança de conseguir. Eu tinha uma amiga de nome Maura e cheguei inclusive a ter aulas de enfermagem com a Maura. A Maura tinha trabalhado em vários hospitais, inclusive naquele onde tudo aconteceu com Getúlio, Renata e o bebê. Falei com ela. Falei com a Maura. Quem sabe ela fosse contemporânea dos fatos. Maura era das antigas e até já estava aposentada. Olha, de fato, ela trabalhara no hospital maternidade naquele ano de 1972. Será que ela se lembra? Será que ela se lembra dos fatos? Não, ela não se lembrava dos fatos. Mas eu acabei sendo bem-sucedida. Porque se Maura não se lembrava do ocorrido com o Getúlio, ao menos ela se lembrava de uma colega que ela tinha, de nome Margarete, a Margot. Essa era a enfermeira que tinha feito amizade com o Getúlio. Se é que eu posso chamar aquilo de amizade, porque foi um dia de conhecimento. Mas profundamente marcante, pois foi com ela que ele havia deixado o cheque em branco do Banco do Brasil. Margot, você trabalhou com ela? Que bom, Maura. E ela também estava aposentada. A Margot também havia se aposentado. Vivia numa casa no Tremembé. Então eu pedi a Maura o endereço. Eu queria ter contato com a Margot. Ela ficou de conseguir com uma outra ex-colega e me ligaria depois para passar. Passados uns 3 dias, eu tive a resposta. Agora com o endereço de Margot, no Tremembé. Eu esperei a melhor oportunidade e fui até lá. Ela me recebeu muito bem. A Maura havia feito boas recomendações a meu respeito. Foi quando eu toquei no assunto que era
o principal. Ô Margot, olha, o que me traz aqui é uma história que remonta 23 anos. Eu não sei se você se lembrará. Sei da loucura que é nossas vidas de enfermeiras. Assistimos a tantas coisas alegres e tristes, praticamente em todos os dias. Mas esse fato tem algo de inusitado. A pessoa da qual lhe falo se chama Getúlio. Quando eu falei Getúlio, ela olhou para mim buscando pela memória. A Margot, quando eu falei Getúlio, ela olhou para mim assim, buscando pela memória. E aí eu dei a senha que faltava. Então, esse Getúlio, ele lhe deu um cheque em branco, um cheque do Banco do Brasil em branco. Elizabeth, para, não me diga. Meu Deus, esse fato é muito marcante, muito significativo na minha vida. Para, Elizabeth. Não me diga que você tem alguma notícia desse homem. Não me fala que você tem contato com esse homem. Foi nessa hora que eu expliquei para ela, Margot, que eu não apenas tinha notícias dele, como eu convivia com ele nos últimos tempos, lá na clínica. Até que eu entrei num assunto que, em verdade, era toda a razão do nosso encontro. Ele lhe havia dado o cheque em branco para custear as despesas com os funerais de Renata e do bebê. E foi aí que a bomba explodiu. Eu não te conto, Elizabeth. Calma. Toma um pouquinho mais de água. Elizabeth, eu quero te contar tudo nos detalhes, olha. Pode contar, Margot. Eu vim aqui para saber. Não te conto, Elizabeth. Fiquei apavorada com aquele cheque em branco. Ele me deu mesmo um cheque em branco. Era do Banco do Brasil. Ele enfiou no meu bolso do jaleco. Depois eu ainda corri atrás dele na rua. Mas ele saiu tão desnorteado que ele havia sumido. E como me doía o seu sumiço. Havia o endereço dele no hospital. Uma casa alugada em Vila Prudente. Quantas vezes eu fui lá? Até que o proprietário dessa casa arrombou a porta. Ficou com a mobília que estava na casa como parte do pagamento do restante de aluguel. E o proprietário locou o imóvel para outro inquilino, outra família. O inquilino havia abandonado o imóvel e desapareceu. E eu precisava tanto dar uma notícia para ele. Eu precisava, Elizabeth. Eu precisava urgente transmitir uma notícia para ele. Um terrível engano, Elizabeth. Engano, Margot? Que engano? Um terrível engano, Elizabeth. A filha dele estava viva. A filha dele, bebê, a filha dele estava viva. Era uma bebezinha linda. O médico que veio dar a notícia, Getúlio, ele era em verdade um cirurgião responsável.
E ele retirou o bebê, que foi dado como morto ali na hora, sabe? Não, o bebê não chorou, não teve reação nenhuma. Enquanto isso, o médico cirurgião ficou lutando para salvar a vida da mãe, que era Renata. A luta pela vida da senhora, da mãe, Renata, durou horas. E nesse período, noutra sala, o bebê foi ressuscitado com massagens cardíacas. E dali foi conduzido para uma UTI neonatal. Só que o médico cirurgião ele não sabia disso. Ele não sabia que o bebê havia sobrevivido, que o bebê ainda vivia. Para ele, o nenê estava morto. Quando ele teve a certeza de que perdera também a mãe e saiu para dar notícia, ainda para se certificar, ele passou numa outra sala e havia um outro bebê. Esse um menino que estava morto, mas não tinha nada a ver com aquele parto. Então o médico estava ciente de que ele tinha perdido os dois, neném e mãe. Saiu para dar a notícia e ele comunicou a morte de ambos para o pai, que era o Getúlio. Eu estava perto quando ele deu notícia. Eu estava próxima quando ele deu notícia. Foi quando o Getúlio recebeu as notícias que o destruiu naquela hora. Getúlio ficou completamente destruído naquela hora. Ele ainda ficou feito uma barata tonta, zanzando pelo hospital. Eu me ofereci, eu cheguei para ele e falei, se o senhor quiser, eu levo o senhor para ver o corpo da sua mulher. Não quero, não tenho a menor condição. Já tínhamos travado uma amizade durante mais ou menos umas 6 horas em que estivemos juntos ali no hospital. Foi quando ele me deu o cheque em branco, o qual me neguei a pegar. Você sabe, você é enfermeira, a gente não pode fazer isso nunca. Eu me peguei a negar, mas ele deu um jeito de enfiá-lo no meu bolso do jaleco. Eu achei que ele ia permanecer ali. Foi quando eu me descuidei, eu estava tão desesperada, tanta gente me chamando, aqueles acontecimentos todos no hospital ao mesmo tempo. Eu desviei assim a atenção, olhei para um canto, para o outro e ele saiu porta fora do hospital. Eu achei que ele tivesse saído para tomar um ar, mas ele nunca mais voltou. Ainda fui atrás dele e nada, saí lá fora. Pedi ajuda para os meninos da segurança. Fiquei apavorada, completamente apavorada, mas eu me senti responsável por aquela moça e aquele nenê. Através do documento de identidade dela, eu descobri a filiação de Renata, da moça. E com a ajuda de um rapaz que trabalhava na administração do hospital, nós conseguimos descobrir que sua família era do extremo oeste do Paraná, uma cidade, não sei se você já ouviu falar, chamada Mercedes. Mercedes? Não. É a primeira vez que eu ouço falar. Então, eu também era a primeira vez que eu ouvia falar. Mercedes, a cidade, fica às margens do Lago Internacional de Itaipu, lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. É no Paraná, mas lá no fim. Fronteira do Brasil com o Paraguai. Lugar bastante longínquo. Mas a família de Renata, ao ser comunicada da morte dela, ficou desesperada. Eu queria sepultar o corpo da filha deles. Não era uma coisa barata para fazê-lo, mas a família queria que
que eu trasladasse o corpo para lá, para Mercedes. Como? Bom, eu tinha um cheque. Eu tinha um cheque que estava comigo. Fui na agência bancária. Havia um saldo realmente muito bom. Conversei com a gerência. Expliquei o motivo, a razão, o porquê. Ela até me orientou. Ó, saca então tudo que tem para que você faça isso, tudo. E para minha surpresa tinha um bom valor. Foi o suficiente para custear o translado do corpo. E 30 dias depois disso, a menina, o bebê, teve alta. A nenê. Durante todo esse tempo, eu aguardava a volta do pai. E nada. Ele não aparecia. Sumiu. Nada. Diante da alta da nenê, ainda com os recursos, com o dinheiro que havia sobrado, eu fiz a viagem. Eu fui levar a nenê até Mercedes, até a cidade de Mercedes, no Paraná. A entreguei para sua avó, Isabel, o avô, Nelson, e tias e tios. Enfrentei 13 horas de ônibus. É longe. 13 horas de ônibus para vencer praticamente 1.000 quilômetros de distância até Mercedes. Mas, sinceramente, eu faria tudo de novo. Aquela família tão sofrida com a morte de Renata sentia-se compensada com a chegada da menina. Ela linda e saudável, a menina. No hospital, como a menina não tinha nome, nós a chamávamos de Lotus. Eu e as demais enfermeiras resolvemos dar o nome de Lotus para a menina. Havia um porquê. Ela era linda como a flor de lótus e resistente como a flor também, que sobrevivia ao lodo do pântano. Você sabe que a flor de lótus é linda e é uma flor do pântano. Sobrevive ao pântano. E era isso. Aquela menina era exatamente isso, sabe? Ela era uma sobrevivente. Era como se fosse uma florzinha que sobreviveu ao pântano. Quando eu cheguei a Mercedes com a nenê, a família ficou maravilhada. Sabe, era uma compensação para aquela família que tinha enterrado a Renata. A menina linda, 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 linda. E a cara da mãe, segundo eles, a cara da mãe. Inclusive pegaram uma foto da Renata enquanto bebê e eu comparei, de fato, muito parecidas as duas. Então, eles queriam homenagear a filha, tão tristemente morta. E tinha um nome para registrá-la, o nome de Renata, para a menina. Eu expliquei o porquê de Lotus, que nós chamávamos a de Lotus no hospital. A família amou o motivo, a explicação, e resolveu registrá-la como Renata de Lotus. Ficou o nome dela, Renata de Lotus. E eu acabei meses depois sendo convidada para ser a madrinha da menina, juntamente com um tio, que era o irmão da Renata. Jamais eu perdi o contato com essa família. E em todos esses contatos, eu sempre falava para a menina, assim que ela começou a entender, que ela tinha um pai. Eu falava para ela do pai dela. E dizia que não tinha sido um abandono, mas um desespero. Explicava para ela com a grande confusão que houve, a informação do médico que deu a notícia a ele, que ele havia perdido o nenê e a esposa, e que ele havia desaparecido enlouquecido. Mas que eu tinha comigo a certeza de que um dia aquele pai iria reaparecer. Tal qual ele havia sumido, ele iria reaparecer. Sempre fazia isso com muito amor. Afinal, ela é minha afilhada amada.
Hoje, Renata de Lotus tem 23 anos. Isso em 1995, ok? Em 1995. Hoje, Renata de Lotus tem 23 anos. Atualmente mora em Curitiba, onde estuda, faz curso de Direito. Direito. Que interessante, Margot. O curso de Direito é uma frustração do Getúlio. Ele queria muito ter feito Direito. E acabou nunca, jamais fazendo. Ah, que bom. E ela, a Renata de Lotus, tem um namorado. Que história. Que história, Margot. Meu Deus. Diante do relato feito pela Margot, eu chorei o tempo todo. Chorei o tempo todo. Afinal de contas, o que iria representar aquela notícia para Getúlio? Saber que ele tinha uma filha. Nem tudo estava perdido de novo na vida dele. Nem tudo estava perdido de novo na vida dele. Olha como Deus é maravilhoso. Como os milagres existem, como os milagres acontecem. Nem tudo estava perdido na vida dele. Ele tinha uma filha, fruto do amor lindo vivido por ele e Renata. Saí muito grata da casa da Margot. Eu, feliz e emocionada por tudo o que eu tinha escutado dela. E ela, feliz em ouvir de mim que Getúlio estava bem vivo e na clínica comigo. Antes de eu sair, combinamos que nada seria dito a Renata de Lotus e eu prometi preparar Getúlio para um emocionante reencontro. E assim foi feito. E assim foi feito. Era difícil para mim segurar um segredo. Mas eu demonstrava uma empolgação tão grande que eu acabava por contagiar o Getúlio. Ele queria saber: Elizabeth, por que você está tão feliz? Por que você está tão empolgada? E principalmente quando me vê. E eu dizia a ele: Getúlio, em breve você saberá. Viu, pai dos pobres? Você saberá. Depois eu comecei a dizer que ele breve receberia uma visita muito importante na clínica. E nessa hora ele me falava: mas que visita? Que visita importante, Elizabeth, eu posso receber se eu não tenho mais ninguém na minha vida? Meu pai morreu, minha mãe morreu. Não fala assim, Getúlio. Meu amor morreu. Fala assim, Getúlio. Você ainda tem pessoas muito importantes que te querem bem. Você tem os seus amigos amados, o Jovanildo, o Coronel Eugênio. Ah, bem, você tem razão. Tem razão. Mas a visita deles é coisa com a qual eu já estou um pouco habituado, né? Acostumado. É bom que se diga aqui que o Jova também o descobrira na clínica através do próprio coronel e vinha sempre para vê-lo. Nessa hora eu ri e dizia: mas Getúlio, você receberá uma visita inesperada que vai fazer você muito feliz. E ele logo tratava de dizer: olha, desde que não seja a visita do Julinho, o baixinho mais invocado da minha vida, e nem tampouco a visita da mulher dele, a diva, aquela que um dia eu amei e acreditei que fosse a mulher da minha vida, mas quebrei a cara. Não foi bem assim não, Getúlio. É que quebraram a sua cara. Falava isso só para que tudo terminasse em riso. Ele ria, eu ria. Até que tudo foi preparado por Margot e por mim. E naquele dia ficou agendada a vinda de Renata de Lotus à clínica.
Era o grande dia. Eu, do meu turno, também preparei tudo. Preparei até médico cardiologista. Deixei tudo preparado. Deixei de plantão para qualquer emergência. Era um sábado, 10h30 da manhã. Vejo a Margot chegar à clínica com aquela moça linda. Linda. Meu Deus, que moça linda. Fui recebê-las no portão da clínica. Renata de Lotos. Era linda. Estava trêmula e nem era para menos. Tinha quase 24 anos. E nunca tinha visto o pai. E o pai, por sua vez, nem imaginava que ela existisse. Seria aquele um grande dia. Foi quando, já segurando as lágrimas, eu me aproximei do Getúlio com as duas, Margot e Renata de Lotos. E falei com ele. Getúlio, você tem percebido a minha empolgação nesses últimos dias. E eu tenho lhe falado que você receberia uma visita muito importante. Na verdade, são visitas importantes. Sabe quem são essas mulheres? Não, mas estou muito curioso para saber. Quem são? Bem, eu vou começar por essa senhora aqui. Essa senhora aqui, Getúlio, é a Margot. Ele me olhou incrédulo, mas ficou quieto, esperando que eu explicasse o restante. A Margot, Getúlio, é aquela enfermeira para quem você entregou aquele cheque do Banco do Brasil em branco. Não me fala isso, Elizabeth. Não me diga isso, Elizabeth. Você conseguiu encontrá-la? Você é maravilhosa, Elizabeth. É a Margot? Que bom. Eu posso lhe abraçar? Ele perguntou olhando para Margot. Nessa hora, Margot respondeu que sim. E Getúlio perguntou para ela: naquele dia, Margot, você cuidou de tudo? Você cuidou do funeral da minha amada Renata? Você cuidou do funeral do bebê, do nenê? Você cuidou? Ao que Margot respondeu para ele: sim, Getúlio, sim, naquele dia eu cuidei do funeral da sua esposa e até do translado do corpo para a cidade de Mercedes, no Paraná. Mas do bebê... Margot, do bebê você não cuidou? Não, do bebê não foi possível, Getúlio. Como, Margot? Como não foi possível? Não foi possível por quê? Ora, Getúlio, não foi possível simplesmente porque o bebê não morreu. O que é? O que você está me falando, Margot? O nenê não morreu. O nenê sobreviveu. Para, Margot. Meu Deus. Isso é sonho. Se for, não me acorda, não. Não morreu. O nenê não morreu.
Que notícia! Que notícia maravilhosa! Mas, e agora? O bebê, quero dizer, a pessoa, quer dizer, é o menino? Não, Getúlio. É uma menina. Não me fala. Uma menina? E onde ela está? Onde ela está? Foi nessa hora que nós olhamos para a moça linda ao nosso lado. Nós olhamos para Renata de Lotos. E como nós duas, tanto eu quanto Margot, olhamos para Renata de Lotos, o Getúlio se tocou. Ele olha para a moça olha para ele já chorando, e eu escutei quando o Getúlio gritou: não é possível! Mentira! É mentira! Você é minha filha? Sim, pai. Sim, pai, eu sou sua filha. Sim, pai, eu sou sua filha. E eles se abraçaram. Derramaram todas as lágrimas possíveis de felicidade. Era um milagre que eu assistia com os meus próprios olhos, que eu presenciava na minha frente. Dali para frente, havia tanto que ser dito, tanto que ser falado. Mas eu estava junto neste momento, assim como o restante da clínica, e todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz. Eu não tenho dúvida em afirmar que aquele foi o momento mais emocionante da minha vida. Se foi o mais emocionante para mim, imagine o que foi aquilo para o Getúlio. Imagine. Se foi emocionante para mim, imagine o que foi aquilo para o Getúlio. Passamos o dia conversando, naquele sábado, desde manhã até que anoiteceu. Aquelas pessoas nunca mais iriam se separar. Logo após isso, eu conversei com o diretor da clínica, o médico psiquiatra. Depois, falei com o coronel Eugênio que o Getúlio estava pronto para voltar. Estava pronto para voltar. Porque ele havia prometido para a filha de que jamais ele colocaria um gole de álcool na boca. E eu já sabia que essa promessa ele havia feito para a mãe dela. E ele jamais o tinha feito enquanto estiveram juntos. Eu tinha a mais absoluta certeza de que ele cumpriria, como de fato cumpriu, tudo o que ele prometeu. Tudo. Ele fez questão de ir até Curitiba para conhecer o lugar onde a filha vivia, conhecer o namorado da filha.
eu estava junto. Eu fui junto com ele. Regressamos de lá e ele estava agora com alta. A filha queria que ele se mudasse para lá enquanto ela terminasse a faculdade de Direito. Não queria que ele ficasse sozinho por aqui. E foi aí que eu deixei para esse momento a grande surpresa de tudo. Foi quando eu disse para ela que ele não ficaria sozinho, não. Que eu havia aceitado uma proposta dele de não nos separarmos. Ele precisava de mim. Mas eu havia descoberto nesse meu período, nesse tempo, nesse ínterim, que eu também precisava dele. Eu tinha minha casa e foi lá que ele veio morar, que ele veio viver. Ele tinha, à época, 1995, 60 anos. Aqui só uma correção. Aqui é uma correção. Ele, na verdade, ele tinha 50, né? Em 1995 ele tinha 50 anos, exato, tá? Esse erro foi aqui do narrador. Ele tinha 50 anos quando dos fatos. E aí, voltando aqui para a história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa é a história que eu pretendo colocar num livro. De como foi que eu tomei conhecimento da vida de Getúlio e da forma como eu participei da vida do Getúlio. Nós, de 1995 até os dias atuais, nunca mais também nos separamos. A filha, a Renata de Lotos, achei a combinação do nome maravilhosa, perfeita. Ela acabou se casando, deu um casal de netos lindos para ele, para mim, porque nós estamos juntos até os dias atuais. Ele não anda muito bem de saúde. Afinal de contas, ele vai fazer agora 78 anos, né? 78. Mas, sincero e honestamente, a previsão de quando ele entrou naquela clínica em 95 era de que ele não sobrevivesse. A previsão daquela época. Olha a sobrevida que ele teve. E essa sobrevida tem nome. Foi se afastar da bebida alcoólica e todas as emoções positivas que ele passou a viver desde então. Era um homem que até ali tinha uma vida só de tristeza, só de maus acontecimentos. Mas que a partir de 1995, a vida dele se transformou numa vida de alegria, de felicidade e de união. Getúlio, eu até brinco com ele até hoje. Óbvio que o momento político é outro, mas eu brinco com ele ainda com relação à homenagem que ele recebeu do pai. Getúlio, o pai dos pobres. Ele vive
muito feliz, com uma família bonita, a lamentar a morte da Margot, que durante tantos e tantos anos foi reconhecida por mim e por ele como a grande responsável por esse desfecho da história. A Margot foi fundamental. A gente não se cansa de agradecer a familiares dela, em nome dela, por tudo que ela representou. Essa é a história de Getúlio, que eu resolvi colocar esse título, Amor e Revolta. Mas ao final da história, eu queria acrescentar assim, amor e revolta e amor de novo. Eu só não fiz de início para que eu, através do título, não me entregasse o que iria de fato acontecer. Mas o título correto da história fica assim, amor e revolta e amor de novo, e amor para sempre. Adoraria que você mandasse o seu comentário. E se você gostou da história, que você curtisse aqui no nosso canal. Aproveita e se inscreva no canal. Gesto tão simples para você, mas que representará tanto para o nosso canal. E se puder, manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.